Olá pessoal, eu sou Jana Carlos Dias, especialista em investimentos, um dos criadores aqui do canal Investindo no Básico, junto com o Miguel. E hoje nós vamos falar de economia, PIB e inflação. A inflação ela veio aumentando gradativamente. Consequentemente, o Banco Central aumentou também essa taxa de juros para controlar a inflação. E hoje nós estamos com uma taxa de juros, quando estamos gravando esse vídeo na data de hoje, 19/7/2022, ela está em 13,25% ao ano, sendo que algumas casas de análise, como é o caso da Credit Suisse, vem com a projeção de fechar o ano de 2022 com a taxa de juros de 14,25% para poder conseguir controlar essa inflação e o país manter essa inflação controlada e a partir desse momento reduzir a taxa de juros e voltar a crescer. Aqui é o relatório Focus, que é um relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central, onde ele traz a projeção por meio de uma pesquisa de instituições financeiras, economistas, que vão alimentando ele e é divulgado toda segunda-feira de manhã, com dados referentes até a última sexta-feira da semana passada. Então, se você olhar aqui, os principais dados que nós temos que observar no relatório Focus é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do governo, o PIB, o câmbio, que é o valor do real sobre o dólar, e a Selic, que é a taxa de juros oficial do Banco Central, a taxa de juros oficial do Brasil. Se você observar aqui, vamos para a inflação, que a gente vem falando bastante aqui de controle da inflação com o aumento da taxa de juros, nas últimas 4 semanas vem se tendo uma perspectiva de redução da taxa de inflação para o ano de 2022. Chegou a 4 semanas atrás se pensar que a inflação em 2022 ficaria em torno de 8,2% ao ano. Essa projeção vem caindo e na última semana já se espera uma projeção de inflação de 7,5%. Por que houve essa queda? Uma das principais causas para se pensar na redução dessa inflação foi as medidas do governo que reduziu a quantidade de impostos de combustíveis, com isso diminuiu o preço desses combustíveis, que faz uma grande diferença na parcela da inflação que é calculada mensalmente pelo IBGE, que é divulgada através do índice de preço do consumidor amplo. Por isso que nós estamos observando aqui uma redução nas semanas deste IPCA. O PIB, ele vem no ano de 2022 com a projeção de elevação, geração de emprego, eh, geração de produtos. No entanto, se formos observar lá para 2023, o PIB ele cai drasticamente de 1,75 para 0,5. Por que isso acontece? Porque nós temos uma taxa Selic que está em evolução. Estamos com a previsão de 13,75, o relatório Focus, sendo que o Credit Suisse, que nós mostramos no slide anterior, chega a esperar 14,25. Aí vem aquilo que eu falei, taxa de juros alta, você aumenta muito o custo das empresas. Se as empresas têm um custo elevado para produzir, elas vão produzir menos. E esse impacto da elevação da taxa Selic nós vamos ver no longo prazo e não de imediato. Por isso que nós estamos observando aqui um PIB este ano de 1,5%, 1,75%, mas ano que vem apenas de 0,5%, porque vai começar a ter impacto dessa elevação da taxa de juros neste ano, no próximo ano. Lembra como o Miguel falou um pouco atrás, que nós temos que trabalhar com planejamento de longo prazo. Os governos eles precisam entrar pensando em 20, 30 anos e não apenas nos 4 anos que ele está lá no poder, pensando em numa reeleição no próximo mandato. Então tem que ser pensado na projeção do longo prazo. Então esse aqui é um dos motivos que nós temos de uma redução do PIB no ano que vem comparado com este ano. E a taxa Selic, que ela pode chegar aí a 14,25, dependendo da casa de análise que você tem como base, ela tem uma projeção para o ano que vem de começar a reduzir, porque essa inflação ela vai começar a ficar sob controle e não vai precisar tanto remédio para controle da inflação, que é a taxa Selic alta, então ela começa a reduzir. E se nós formos observar, porque é que não, a gente acabou não colocando, a projeção do PIB em 2024 já começa um pouquinho melhor, porque em 2023 a gente vai ter uma taxa Selic menor, um custo médio ponderado do capital das empresas vai reduzir e elas começam a produzir mais, a gerar mais emprego, gerar mais riqueza.
Então esse PIB ele tende a uma elevação. Lembrando que todos esses dados que nós estamos passando aqui do relatório Focus são projeções do mercado financeiro, não é nada específico já definido. Falando na perspectiva, né, essa ata aí do Banco Central da última reunião, eles ainda têm uma perspectiva de aumento de pelo um pouco que a gente acha, e que eles deixaram bem visível, de pelo menos aí um 0,25 ponto base que eles chamam, né, 25 ponto base, ou seja, de 13,25 para aproximadamente 13,50, alguns acham, ou 13,75, como a gente falou antes. Eles deixaram isso em aberto. Porém, com essa diminuição aí dos combustíveis, já se espera um pouquinho que eles não cheguem a aumentar tanto até o final do ano a taxa básica de juros, a Selic Meta. Então, isso é só uma perspectiva melhor para a economia do país. E falando um pouquinho a diferença de Selic Meta para Selic Over, inicialmente eu não sabia isso, né, na área de investimento, quando eu comecei a investir, e que é muito importante a gente saber o que é. Então, a Selic Meta é o que é definida pelo cupom. Lá no Banco Central, quando eles fazem a reunião, eles aumentam e ali fica a Selic Meta, que é a meta que eles têm para a taxa Selic, que hoje está em 13,25%. Porém, o que é negociado hoje, e que o que está atrelado à taxa Selic, quando você compra a taxa Selic, é a Selic Over, que é praticado no mercado secundário pelas instituições financeiras. O que acontece? Quando um banco, ao final do dia, ele pode estar com mais dinheiro ou menos dinheiro do que, a gente fala assim, em relação ao empréstimo. Então, se ao final do dia ele estiver no negativo, ele emprestou muito mais dinheiro do que ele tinha capacidade, ele tem que manter esse caixa zerado. Ou seja, ele é obrigado, ao final do dia, a tomar um empréstimo de outra instituição financeira ou do próprio Banco Central. E aí ele pode se fazer essa negociação através de duas maneiras. Ou eles podem trocar títulos privados entre eles, criando a taxa DI, que vem no certificado de depósito interbancário, ou eles podem trazer como garantia aí na hora de trocas títulos públicos federais. E aí tem a taxa Selic Over, que é a taxa que eles estão praticando ali, próximo à taxa Selic meta do que é determinado do Banco Central. Então, por isso que tem essas duas terminologias que inicialmente eu não sabia o que era, que é muito importante, que todo mundo não sabe de onde vem. É fruto dessa negociação entre duas instituições financeiras, né, entre dois bancos, que pode ser por títulos públicos privados ou títulos públicos federais. Quando são por títulos públicos privados, a taxa é chamada taxa DI, por causa do CDI. E quando é títulos públicos federais, vem a taxa Selic Over, que é a que realmente é praticada no mercado. E aqui, falando de economia, nós podemos deixar de falar um pouco de investimentos. E uma das formas aí que a gente sempre bate na tecla aqui de você estar investindo é através do Tesouro Direto. O Tesouro Direto hoje é considerado o risco-free do Brasil. É o título com menor risco que nós temos, porque estamos emprestando dinheiro para o governo. E uma das formas que nós sempre recomendamos é o Tesouro Selic para uma reserva de emergência que se pode resgatar a qualquer momento. O Tesouro Pré-fixado, que é onde você vai colocar o dinheiro lá e determinar qual vai ser a taxa que você vai ganhar por ano até a data do vencimento. E os tesouros IPCAs, que são aqueles que pagam sempre acima da inflação, ou seja, você vai ter um ganho real. Você tem o IPCA mais 6,24% do tesouro para 2026. Comprando esse título hoje, você vai garantir um ganho real de 6,24% até 2026. Você vai ganhar a inflação, que é o IPCA, a gente não sabe quanto é que vai ser nesse período, mais uma taxa pré-fixada de 6,24, ou seja, é um título que nós chamamos de híbrido, onde você tem a parte variável, que nós não sabemos, que é o IPCA, e a parte fixa, que é a taxa pré-fixada. Hoje, essas taxas elas estão pagando um valor bem maior do que há 2 anos atrás, onde a gente chegou a comprar Tesouro IPCA 2035, eu mesmo, que hoje está aqui a 6,25 e 21, de 4,3%. Então houve uma abertura da taxa de juros, ou seja, ela
se distanciou da base, abriu tipo um gap nessa taxa de juros. Isso está mostrando um momento onde você vai ter muito ganho no futuro, porque se começar a controlar a inflação e essa taxa de juros alta tiver benefício para controlar essa inflação, é bem provável que quando chegar daqui um ano, 6 meses, você não vai mais encontrar títulos de Tesouro Direto pagando IPCA mais 6,24. Você vai encontrar Tesouro Direto pagando IPCA mais 5, mais 4,5%. Então, hoje é uma das recomendações que você começa a ter aí um ágio na aplicação desses títulos, nesses investimentos para o longo prazo. Então, são taxas bem atrativas na renda fixa hoje, que nós estamos encontrando que não é muito fácil e comum de estar vendo isso. É Mas inflação e eleição esse ano no Brasil. A inflação está sendo algo mundial. Se você observar nos Estados Unidos, é uma das maiores inflações inflações dos dos últimos 40. 40 anos. Lá a taxa de juros era zero, já está começando a aumentar, já se pensaram na semana que vem tem reunião do Fed lá, que é o Banco Central, e alguns economistas casas de análise estavam esperando o aumento de 1%. Não se via isso há muito tempo nos Estados Unidos aumentar 1%. Então está na divisão, vai aumentar 0,75, 0,1. De quanto vai chegar o juro nos Estados Unidos? Se espera em 4% para quem tinha juro zero, para poder controlar a inflação. Isso é ruim para a economia. Vai para 4% lá, velho. Tá de 3, Tá, né? se espera 4%. Não, tá 2,25. Acho que tá 2,25. Só na década de 70, lá, quando eles invadiram o Vietnã, Deixa que eu ver tava aqui assim. quanto Deixa eu ver aqui, só para dar o dado Em certo. Tá. 1970, que todo mundo fala de Warren Buffett, Warren Buffett tinha muita renda fixa, pô. Na época de 70, 75, as taxas de juros dos Estados Unidos eram muito altas, porque eles estavam enfrentando aí a Guerra Fria e tinham um gasto muito grande no Vietnã. É Então eles... 1,75 a 70. taxa de juros nos Estados Unidos hoje. Se aumentar mais 0,75, vai para 2,25. 2,5, desculpa. Pessoal, muito obrigado aqui por estar assistindo esses nossos vídeos. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Deixe seu comentário aqui. Será uma honra, um prazer para a gente estar respondendo as suas dúvidas e ter esse feedback de vocês também que estão assistindo. Se tiver alguma dica, alguma orientação para a gente postar novos vídeos, também pode entrar em contato, que nós vamos ter o prazer de gravar esses vídeos direcionados para quem está aí nos assistindo no dia a dia. Muito obrigado, um grande abraço, compartilha com amigos, dá o like, se inscreve no canal. Meu grande abraço.